Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, né? Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço ao meu anjo guardião. E agradeço a todos os anjos guardiões, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Peço vibrações positivas para os idosos, né? Principalmente os enfermos. Cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros e dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês e dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos. Dê um lar, uma família para ambas, e uma adoção. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, peço para cada um vibrações positivas. Eu peço a cura de todos os enfermos, aqueles que estão passando necessidade, eu peço que supere suas necessidades o mais rápido possível, com êxitos e prosperidade nas suas vidas. Eu peço vibrações positivas para os sofredores necessitados na inadimplente, peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados. Peço comida para quem não tem o que comer, peço emprego para os desempregados, peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, né? Paz ali para o Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comentário, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele, né, será desse livro aqui, Obreiro da Vida Eterna, né, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Né? Como o diretor Wagner de Assis já colocou aqui o livro que ele vai trabalhar no filme, a narrativa, né, será desse livro. Então eu vou fazer sempre alguns comentários, vou repetir também da semana passada o que eu falei, vou ficar sempre repetindo e trazendo também coisas novas. Eu não sei, tudo que eu falar aqui será num livro que eu estou fazendo também uma síntese, né, do livro. Será colocado no filme. Então aqui ele fala aqui que eu estou fazendo duas observações, que a primeira são os emissores de Jesus. Então Jesus manda os seus emissores aqui em missão, encarnado nesses espíritos, encarnado para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Tá? E o outro fato é da eutanásia. Então, ele mostra aqui no livro sobre a eutanásia, os prejuízos que a eutanásia traz. E o André Luiz, ele fala que aquele que foi praticado a eutanásia, o corpo está morto, mas o espírito ainda está preso ao corpo, né? Isso é interessante. E também os prejuízos que faz ao perispírito, que acaba com a medicação que é feita na eutanásia,
mata as células do perispírito. Então já viu o transtorno que faz, né? Então, e outras cenas que serão mostradas no filme, que eu vou fazer alguns comentários, que se forem, né, do que eu falar, né? Então, vamos ao papo de domingo de hoje. O papo de domingo de hoje é o casamento, né? É o casamento. Aqui, nesse livro aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, capítulo 22, ele fala, não separeis aquilo que Deus juntou. Então ele fala do casamento, né? Também. O casamento é uma lei de Deus. Essa lei de Deus, o que ele coloca no planeta? Então ele coloca dois seres, né, que são dois espíritos encarnados, né? Esses dois seres humanos vão estar juntos ali para um aprender com o outro, né? E aí esses dois seres vão o quê? Construir uma família, né? Essa família vai ter procriação ou não, né? Dessa família junta vai se formar uma sociedade, e essa sociedade vai formar uma nação, né? E aí nós temos todos os países nessa formação, a formação dessa lei de Deus. Porém, essa união, como existe, né, pensamentos diversos, né? Pensamentos, quando eu digo pensamentos diversos, são esses pensamentos na prática, né? Então, quando a pessoa vai fazer um casamento, ela tem um pensamento de quê? De casar. Isso aí, pronto. Os dois ali estão tendo o mesmo pensamento para efetuar esse casamento. Porém, cada um ainda traz as suas práticas dos seus pensamentos, né? E esse que é um detalhe que é problemático. Quando a gente não conhece uma pessoa direito e vai logo querer casar com ela, poderá ter vários problemas. Primeiro a gente tem que saber conhecer aquela pessoa, né? Tem outro detalhe também, que as pessoas não sabem. Às vezes um parceiro, uma parceira está com um problema, né? Ela está com um problema lá, um problema pessoal dela, ela teve discussões em banco, né? Discussões no trabalho, discussão na rua mesmo, qualquer pessoa, e ela adquiriu essa vibração negativa. Então, esse parceiro, essa parceira que adquiriu essa vibração negativa, vai fazer sexo. Então, quando ele vai fazer sexo, aquela que não tinha nada, essa vibração através do sexo passa para ela também. Por isso que tem pessoas que às vezes não entendem, né? Porque está dando problema em mim, eu não tenho nada. Ela está às vezes adquirindo esses detalhes, essas vibrações negativas do seu parceiro ou da sua parceira. Então, esse é um outro problema também que vai ocorrer. E aí, essa vibração vai provocar também desunião entre eles também, né? Esse é um detalhe. E agora que é o outro detalhe que é fundamental, estou falando de conhecimento, né? E por que eu vim fazendo essa colocação sobre relacionamento sexual? Por quê? Porque um casamento, ele não pode viver de sexo, ele não pode viver de dinheiro, ele tem que viver de sentimento de amor, ele não pode viver de sentimento de desejo, né? E quando a gente coloca essa pitada de sentimento de desejo num casamento, na união, que é uma lei de Deus, vai ter problema, né? Esse casamento vai ter problema. E principalmente aquelas pessoas que... Outro detalhe também, aquelas pessoas que são apegadas às coisas, pegadas a relacionamento, né? Essas pessoas vão sofrer. Qualquer problema que ela tiver, o parceiro ou a parceira vai sair fora, vai deixá-la ali na estrada, né? Sofrendo, né? Então muitas pessoas têm um sofrimento, né? Por causa do seu apego, né? Por quê? Uma pessoa que que casa com a outra através de sexo, porque aquele sexo é bom, né? E vai ter problema. Vai ter problema porque é uma farsa aquele casamento. Porque o que prende um casamento não é o sentimento de desejo, sim o sentimento de amor. O que prende o casamento é quando a pessoa, na pobreza, estão todos ali juntos.
Na riqueza estão todos ali juntos. Na doença estão todos ali juntos. Na saúde boa estão todos ali juntos. Eles não se saltam, né? Por quê? Porque existe sentimento de amor. Não existe sentimento de desejo. Então, se a pessoa hoje, olha, eu não estou querendo hoje fazer sexo, mas aquela pessoa quer estar e vai brigar por fazer sexo, isso é sentimento de desejo, não é sentimento de amor, né? Então, tudo isso, toda essa conjuntura de erros, né, vai dar problema no relacionamento de casamento, né? A pessoa que mente, que gosta de falar, eu sou isso, aquilo, mas quando chega na prática, vai ver, não é nada daquilo, vai ter problema. Como a pessoa vai confiar na outra desse jeito, né? Então, são vários conceitos e contextos que esse relacionamento tem que estar preso, senão vai ter problema. Casamento por interesse de dinheiro, casamento por interesse de sexo, casamento de interesse por corpo, né, por corpo bonito, casamento porque aquela pessoa sabe falar bem, vai ter problema. Vamos pegar aqui, uma pessoa que é uma faxineira vai casar com um empresário, né? Porque o casamento ele tem que também estar no mesmo nível intelectual e moral. Então, se aquela faxineira, tá, ela está no nível moral mais elevado daquele empresário, tá, que ele tem doutorado, né, mestrado, mas moralmente é uma pessoa corrupta, adúltera, né? Moralmente ela vive na baixa moral, só pensa em dinheiro. O que vai acontecer com essa união dessa faxineira que ela está moralmente elevado do que esse empresário, né? Vai ter problemas, porque ela não vai aceitar os erros dele e ele não vai aceitar aquela moral elevada dela, porque ele vive na baixa moral, né? Um alcoólatra, ele acha que tá bonito ficar tomando bebida alcoólica, porque vive na baixa moral. Aquela pessoa que fica gritando, cheia de palavrões, ela acha bonito isso, porque ela vive na baixa moral. Se você vai utilizar uma outra pessoa que não aceita isso, vai ter problema. E aí né? Uma prostituta, né, com outra pessoa, então isso vai ter um problema. Então, no casamento, isso tem que ser revisto antes, né? Porque vai ter problema. Não se pode casar por sentimento de desejo, tem que ter sentimento de amor, né? Então, essa dualidade de nível é importante, porque não adianta a pessoa ter um nível intelectual ligado à riqueza econômica se viver na baixa moral, querendo assassinar pessoas, querendo fazer corrupção, né? Então, isso não adianta nada. Ser adúltero, né? Isso não adianta nada, né? Ele só está a um nível intelectual, mas moralmente ele vive na baixa moral, tá? Agora, um pedreiro, né, que só estudou a 3ª série primária, moralmente elevada, uma mulher aí cheia de problemas, economicamente bem, vai dar problemas. E esse homem com 3ª série primária, moralmente elevada, procurando fazendo bem aos próximos, e essa mulher não, ali só na sua riqueza, né, fazendo soberba das outras pessoas, fazendo maledicência das outras pessoas, não vai dar problema. Porque moralmente eles não estão elevados, né? Então esse que é o problema no casamento. Então o problema tem que estar a questão moral também, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo papo de domingo vai ser o seguinte: como as enfermidades passam por um corpo físico. Então nós temos que entender os corpos do espírito. Ele tem o búdico, não, ele tem primeiro aquela parte luminosa dele, né, que é o espírito. Aí ele vai ter o quê? O búdico, onde que os espíritos ficam na sua elevação moral máxima, no caso Jesus, tá? Ele ficava no búdico.
Aí nós temos o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito, e nós temos o mental superior, é aqui onde nós estamos em prece, estudando, e o mental inferior, quando pensamos só em bobagem, sexo, comer, dormir, né, brigar, onde os animais vivem. Os animais não têm o mental superior formado, né? E aí nós vamos ter o cordão, o cordão de ouro, eu já falei, nós vamos ter o perispírito. No perispírito fica tudo guardado que nós fizemos de todas as encarnações, tá? Então por isso que quando nós aqui estamos aqui resgatando alguma coisa, tá lá no perispírito, de errado. Então a pessoa tem um câncer, a pessoa tem uma dor de cabeça, a pessoa tem autismo, a pessoa tem Alzheimer, a pessoa tem diabetes, tudo está guardado lá para a gente fazer isso. Aí o que acontece? Nós temos o duplo etérico. O duplo etérico que passa as informações do perispírito para o corpo físico. E o corpo físico passa todas as informações que nós fazemos de certo e errado para o duplo etérico para ficar guardado no perispírito. Aí o que acontece? Quando nós vamos encarnar, então já foi programado que nós temos que passar por aquilo. Então, um exemplo, uma pessoa que tem um câncer, esse câncer, esse erro dela, vai se formar um enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo vai passar como conta-gotas do perispírito para o duplo etérico, e o duplo etérico vai passar para o corpo físico, aí deixando essas células doentes até o prazo de a pessoa ter a doença. Aí, para ter a doença, aqueles que passam com doença crônica, exemplo, o retardado, ele já nasce assim, e ele vai morrer assim, né? O autismo vai morrer assim, vai nascer autista, vai morrer assim. Outras doenças crônicas, a pessoa nasce com ela e vai morrer com aquela doença. O que ela vai ter ali, uma melhoria moral, né? Que é uma outra história, né? O que acontece? Aí ele passa por isso. Quando a pessoa, o exemplo ainda do câncer, a pessoa tem um câncer, mas ela começou a fazer um trabalho moral, se elevar, praticar muito bem ao próximo, ela ganhou méritos. Aí o que acontece? Esses méritos dela vão fazer a cura dela. Por isso que tem muita gente aí com câncer terminal, que a medicina fala, não tem mais jeito, e de uma hora para outra essa pessoa melhora, porque são os méritos dela, que está lá no perispírito, guardado, que vai fazer, que vai abater seus débitos, né? Então é esse detalhe. Então ele entra no corpo físico, vai para o duplo etérico, passa para o perispírito depois passa o negativo e o positivo. O negativo é onde vamos resgatar, né, todos os nossos erros que nós fizemos. E o que é positivo vai abater os nossos débitos, os nossos desméritos, né? Então é isso que eu vou falar no próximo papo de domingo. Então não tenho mais nada para falar sobre hoje, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um comentário, um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.